Esse podcast faz parte da FIO. Siga @FIO Podcasts e conheça a rede ativista de vozes. Uso do nome social entre eleitores trans aumenta em 277%. Cuba legaliza casamento homoafetivo. Casal gay em universo de Júlio Verne. Sexta-feira, 30 de setembro de 2022. Olá, eu sou Bia Carmo e este é mais um Bom Dia Bicha. Sexta-feira chegou, seus filhos da pátria! Achou que eu ia xingar, né? Levanta, viada, vamos assim! O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBTQIAP+. 6 e ônibus. Deu na Folha de São Paulo. Uso do nome social dispara entre eleitores trans e ainda confunde candidatos. Publicado em 24 de setembro de 2022 por Cristiano Martins, Letícia Pádua, Priscila Camazano e Taiguara Ribeiro. O uso do nome social por eleitores transexuais e travestis disparou neste ano no Brasil. A quantidade de pessoas trans que solicitaram a inclusão dessa identificação no título pulou de 9.900 para 37.600 mil em apenas 2 anos, aumento de 277% na comparação com o último pleito municipal. A lista de localidades com eleitores registrados também aumentou. Ao menos um brasileiro está apto a votar com o nome social em 3.245 cidades de todos os estados. Há 2 anos, eram 1.973 municípios. Essa parcela, que em sua maioria se identifica com gênero feminino e tem menos de 30 anos de idade, corresponde a 0,02% do eleitorado, ou 1 a cada 4.156 pessoas habilitadas para o pleito deste ano. Há ainda casos de candidatos trans que fizeram a mudança de nome no registro civil e já concorrem com a nova identidade, sem necessariamente informarem uma identificação social na ficha eleitoral. As vereadoras Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, e Duda Salabert, do PDT de Belo Horizonte, por exemplo, disputam neste ano uma cadeira na Câmara sem terem preenchido o campo de nome social. Não seriam incluídas, portanto, em um levantamento sobre o tema baseado apenas nos dados do TSE. Pesquisa da ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, identificou 65 pessoas trans disputando o pleito deste ano, sem contar aquelas que integram candidaturas coletivas, mas não como titulares. Esse número representa 0,2% do total de registros, ou 1 a cada 465 postulantes inscritos. O levantamento indica que há a possibilidade de que alguns candidatos ainda desconhecem o direito válido desde 2018, porque não preencheram o campo reservado ao nome social, enquanto se registraram com nome civil e nome de urna associados a gêneros diferentes. Em nota, o tribunal diz ter recebido sugestões de entidades ligadas ao tema e retomará a discussão após as eleições. Foram apresentadas diversas questões, dentre as quais a melhoria da base de dados da Justiça Eleitoral para que contemple a coleta de dados sobre candidaturas LGBTQIA+. Será estreitado o diálogo com grupos especialistas para atender melhor às especificidades do processo eleitoral. Socorro! Gente, eu tô muito ansiosa pra votar. Muito ansiosa mesmo. Essa semana tá bem difícil. Sobre isso, Cari, tudo bem. E notícia boa, assim, me deixa ainda mais ansiosa pelas mudanças, pelo futuro. Lembrando que a lei de registro de uso do nome social é desde 2016. É um direito que deve ser garantido pra eleitores, pra candidatos. E é muito bom saber, né? Gata. E é muito interessante também esse aumento que teve, né, nos últimos 2 anos. Em 4 anos, para nós termos uma noção, o número de eleitores com nome social no título de eleitor quadruplicou, exatamente. O babado é certo. E assim, o direito ao próprio nome é personalíssimo, é a nossa identidade, é a afirmação da nossa existência. Quando deixamos de ser um número e passamos a ser alguém. Com o nome, nós somos distinguidos. É pelo nome que nós nos tornamos únicos, subjetivos. É como somos identificados até na nossa morte, né? Tem coisa pior que ser enterrado como indigente? O nome garante a nossa dignidade, então ele deve ser respeitado. Você tá me entendendo? E lembrando que caso queiram conferir e saber mais, o link para a matéria está na descrição deste episódio.
Deu no CNN no plural. Cuba legaliza casamento entre pessoas do mesmo sexo em referendo histórico. Publicado em 26 de setembro de 2022, por Patrick Oppmann. Cuba legalizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo depois que os cubanos votaram a favor de um código familiar que aumenta a proteção para as minorias na ilha, anunciou o Conselho Nacional Eleitoral do país nesta segunda-feira, 26 de setembro. O órgão disse que 74,1% dos que podem votar no referendo nacional de domingo, dia 25 de setembro, acabaram votando. Com 94% dos votos apurados até as 9 horas de segunda-feira, 3.936.790 votaram a favor e 1.950.090 contra, o que é um apoio esmagador à nova lei. O novo Código Familiar amplia as proteções para mulheres, crianças e idosos e permite que casais LGBTQIA+, se casem e adotem crianças. Durante décadas, as pessoas LGBTQIA+, em Cuba enfrentaram discriminação oficial na ilha governada pelos comunistas. No início dos anos 1960, depois que Fidel Castro chegou ao poder, muitos homossexuais foram enviados para campos de trabalho do governo junto com dissidentes políticos. Vamos dar nome, né? Durante décadas, os LGBTQIAPN+, de Cuba enfrentaram LGBT+fobia. Eu tô cansada! E é bem interessante, né, gente, esse movimento legislativo no país. Além do casamento, também permitirá a adoção por casais LGBT+, e proteção a mulheres, idosos, crianças. E achei bem interessante os 94% que votaram a favor. Gente, isso é fenomenal. É um marco absurdo. Tá, querida! Que esse movimento de mudança prospere a cada dia em Cuba e em todos os cantos dessa terra redonda. Deu no Estadão. Em Mundo Estranho, Disney coloca casal gay em universo de Júlio Verne. Publicado em 27 de setembro de 2022. O site não informou a pessoa responsável pela matéria. A Disney revelou nesta segunda-feira, 26 de setembro, uma prévia das primeiras imagens do filme de animação Mundo Estranho, que chegará aos cinemas em 25 de novembro, uma aventura inspirada em clássicos de aventura como Júlio Verne, em que é exibido pela primeira vez um casal abertamente gay. A cena mostra um garoto que se mostra muito tímido na frente do menino que ele gosta, e seu pai entra e diz: "Prazer em conhecê-lo. Meu filho fala de você o tempo todo e envergonha ainda mais o filho. É muito lindo." Descreveu o desenhista de Mundo Estranho, Matthew Sagast, no Twitter. Mundo Estranho é uma aventura original animada sobre 3 gerações, avô, pai e filho, superando suas diferenças enquanto exploram um mundo estranho, maravilhoso e às vezes hostil. Uma aventura além do nosso mundo, disse seu produtor, Roy Conley, durante uma visita a Madrid. O filme segue a história da família Clade, que se encontra em um lugar completamente diferente de sua casa em Avalônia. Todos eles passaram por uma revolução tecnológica depois que o Searcher Clade descobriu uma planta chamada Pando, que produz grandes quantidades de energia. Em sua aventura, o Clade viaja por essa terra desconhecida, descobrindo que, de fato, eles estão em um mundo estranho. O elenco de vozes em inglês inclui Jake Gyllenhaal como Searcher Clade, um homem de família que de repente se vê em uma missão imprevisível. Dennis Quaid como Jagger Clade, o lendário explorador e pai de Searcher. Jaboukie Young White como Ethan, o filho de 16 anos, Gabrielle Union como Meridian Clade, esposa de Searcher, e uma excelente piloto, e Lucy Liu como Calisto Mal, a líder da Avalônia que lidera a exploração do estranho lugar. Ai, gente, antes de mais nada, espero ter falado corretamente os nomes. Eu acho que não falei nenhum nome de forma correta, mas tentei, dei o meu melhor, tá? Abafa. E bom, vamos lá, certo. É isso, né, Disney? Bacana, legal, yay! Mas sei lá, será que esse filme é uma estratégia pra ter um grande público? Ou é um projeto genuíno? GLBT? Diversidade? São muitas problemáticas envolvendo a Disney e o nosso universo, né? Então, é bem comum rolar essa
essa desconfiança que eu tô tendo agora. Exatamente. E ainda mais, pergunto, essas pessoas, esses seres, serão humanos? Serão extraterrestres? Serão robôs? Porque geralmente quando abordam alguma temática próxima à comunidade LGBTQIAPN+, costumam nos colocar sempre como seres de outro planeta, né? Como que será nessa animação? E além de que, né, sempre é um casal gay, né? Em Buzz Lightyear teve a cena de 3 segundos de um casal sáfico, mas na hora de abordar mesmo a temática e tudo mais, acabam trazendo um protagonismo pra sigla G. Ai, Bia, você tá reclamando? Você tá achando ruim? Não é bem isso não, galera, não é isso não. Mas eu sinto falta realmente de diversidade nesses filmes, nessas animações, né? Sempre eles pegam uma sigla, como se só existisse aquelas 2 pessoas no mundo, que é de uma sigla, entendeu? Eu sinto muita falta de um todo. Acho que vocês estão me entendendo, né? E também tem a questão de que acho importante jogar isso pra nós analisarmos, porque na sociedade é um pouco mais aceitável um relacionamento entre 2 homens. E isso ainda mantém o poder, mantém toda a força que há na representação do falo, o capital permanece entre os homens, enfim, todo esse debate, que eu não vou entrar muito agora, pois sexta-feira. Então vamos aguardar a repercussão disso tudo. E o que vocês acham? É ou não queerbaiting? Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha. Gente, eu passei a semana extremamente ansiosa. Eu gravei esse episódio extremamente ansiosa, elétrica, nos 220, né? Eu ia falar 250, mas 220. Abafa. Eu quero votar logo, gente. Eu quero ir com força no 13 lá na urna. E meu presidente é Lula. O que será de nós? O que será do nosso futuro? Ai, que ansiedade. Mas assim, falando bem sério, galera, muito cuidado no domingo, tá? Se liga, hein? Os casos de violência a eleitores escalonaram muito nessa semana e tá tendo o efeito que eles tanto querem, que é intimidar. Que merda, hein, gente? Que merda. Eu fiquei receosa, estou receosa. Então cuidado com as cores de roupas, bottoms e símbolos que vocês usarão ou não. Se possível, evitem ficar na rua e fiquem seguros dentro de casa. Se forem para casa de conhecidos, cuidado com o carro de aplicativo para volta, cuidado com o transporte público. E caso queiram gastar o réu primário de vocês, não caiam nessa bobagem que ninguém é preso na semana e dia de eleição, tá? Porque pode ser preso em casa, e tem vários casos, mas você pode ser preso ou presa, enfim, quando tem prisão em flagrante, e há várias modalidades de flagrantes, inclusive o flagrante forjado. Porra. Então se preservem, tá? Bebam água, façam a colinha de vocês, não votem em legenda, confiram o local de votação de vocês, tem alguns locais que estão alterando, então dê essa conferida agora, hoje, sexta-feira, não deixa pra última hora não. E vamos à luta! Domingo é dia de votar por todos que se foram vitimados pela Covid, por todos os assassinados por crimes políticos como Marielle Anderson, por todas as pessoas pretas e indígenas vitimadas, consequentemente, diariamente por esse governo genocida, pela nossa comunidade, pela nossa dignidade, pelo retorno dos empregos e comida no prato, pela nossa liberdade. A história sempre começa nas urnas. O Bom Dia Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes, idealização de GG, pesquisa e roteiro de Zé Henrique Freitas, que também apresenta juntamente com Nara Lívia, Rod Gomes, Isa Potter e Bia Carmo. O programa integra a Fio Podcasts. Conheça os outros programas da Rede Ativista de Vozes. E não deixe de nos visitar e de nos seguir nas nossas redes sociais. Os links para as redes e para as matérias que você ouviu neste episódio estão na descrição. Nos encontraremos na próxima semana, mas não se esqueçam que o podcast é diário e segunda, a partir das 6 da manhã, estaremos de volta. Ouça o Bom Dia Bicha nos principais reprodutores de podcast. E para quem ainda não ouviu, como assim vocês não ouviram ainda, gente? Como assim? Vai lá, tá? Escuta meu podcast, por favor. Se você já ouviu e tá acumulando, não faz isso não. Escuta. Que isso? Poxa, vai lá. Podcast Tem Uma Ex. Eu tenho uma ex. Toda terça um episódio novinho contando histórias de ex. É isso, né, gente? Um grande beijo, se cuidem daí, que eu me cuido daqui. Até o próximo episódio. Tchau. E será no primeiro turno, hein, carai? Bora!